Romanos, capítulo de número 8, versículos de número 26, 27 e 28. Ontem eu estava fazendo uma visita a uma jovem que sofreu um acidente, quebrou a perna, uma jovem muito bonita, muito nova. E no momento em que nós estávamos conversando, o Senhor me deu essa palavra e o Espírito Santo me inspirou a trazer ao coração da igreja. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Podeis tomar os assentos, glorificando o nome do Senhor Jesus. Na vida, todos nós passamos por aflições, por problemas, por dificuldades, e cada um de nós possui os seus problemas pessoais, cada um possui a sua força, cada um possui a sua maneira de enfrentar as adversidades da vida, os problemas que enfrentamos, as situações que vêm para nós no meio do caminho. E nessa jornada de vida, nós precisamos aprender que nós temos um amigo chamado Espírito Santo, o Paracleto, o Consolador. No entanto, muitos crentes não conseguem compreender o poder pessoal do Espírito Santo. E eles enfrentam batalhas, lutas, muitas vezes sozinhos, porque eles não sabem se relacionar com o Espírito Santo de Deus. E este é o problema que existe dentro da igreja. É um problema que existe na vida dos crentes. A palavra do Senhor, no capítulo 8, onde nós lemos aqui, a palavra de Deus, nos versículos de número 5, ele diz o seguinte: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aleluia! Nós precisamos nos inclinar para o Espírito Santo de Deus. E como é que se inclina para o Espírito Santo? Aleluia! É fazendo da nossa vida uma vida de devoção plena a Deus, uma vida de devoção plena ao Espírito. Como é que você se inclina para a carne? É fazendo a vontade da carne, é perdendo tempo nas redes sociais, é perdendo tempo com aquilo que não alimenta a tua alma e o teu espírito. Não tem como você se inclinar para o Espírito se você passa horas e horas no TikTok, no Instagram, vendo vídeo, vendo piada, no YouTube, vendo coisa engraçada. Você não vai alimentar a tua alma, o teu espírito.
Espírito. Não tem como você passar horas e horas sendo intertido pela internet, pelas redes sociais, e você vir para a igreja a ponto pensando de querer receber algo de Deus, sendo que o teu espírito, a tua alma está lotada de coisas do mundo, lotada de coisas desta vida. Você não vai receber, porque o canal de comunicação que você tem com Deus está entupido. Entupido pelo quê, pastor? Pela inclinação da carne. É por isso que muita gente vive uma vida espiritual frustrada, porque ele não se inclina para as coisas do Espírito. Agora eu pergunto, uma pergunta retórica para você responder para você mesmo. Hoje é dia de domingo, é dia de ir à igreja, é dia de adorar. Quantas horas você passou no teu dia orando a Deus? Quantos minutos, para facilitar para você passou hoje buscando a Deus? Então não tem como você receber algo de Deus se você está inclinado completamente para a carne. Mas a partir do momento que você se inclinar para o Espírito de Deus, como diz no versículo de número 14, Ele vai te guiar, Ele vai te direcionar e Ele vai te conceder a vitória. Aleluia. E os problemas da vida, as pressões. O que é pressão? É você apertar algo com muita força. Jesus, quando ele estava no Getsêmani orando, ele estava passando por uma pressão espiritual muito grande. É por isso que Lucas diz que ele suava grandes gotas de sangue. A pressão era tão grande que Jesus estava sendo ali esmagado. Aleluia. E as pressões da vida, elas nos fazem perder a noção da realidade. Os problemas que nós enfrentamos, muitas vezes, nos faz aumentar aquilo que ele realmente é. E por isso que muita gente se desespera, toma decisões erradas, toma decisões sem calcular o que pode acontecer no futuro. Aí existe uma virtude chamada prudência, que todo crente precisa ter, porque ele recebeu a sabedoria de Deus, recebeu sabedoria e precisa ter essa virtude. Prudência é o ato de calcular o que uma atitude, uma ação pode causar naquilo que vem adiante. Mas muita gente não tem essa virtude porque ele não a alimenta. Ele não lê palavra, não lê Bíblia, não medita, não se inclina para o Espírito e, consequentemente, ele não desenvolve essa virtude. E as pressões da vida, os problemas, eles te farão olhar de uma forma distorcida. Mas no versículo 26, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Você não sabe como orar, pelo desespero, pela dor, pela ansiedade, pela depressão, e aí o Espírito de Deus, ele começa a interceder por você. Aleluia, ele leva a tua oração ao Pai e transmite a intercessão como convém, oh glória.
E é por isso que nós temos essa confiança, pastor Bruno, na oração, porque é na oração, no relacionamento com Deus, que nós recebemos o refrigério da nossa alma, que nós recebemos resposta, que nós recebemos direção, porque o Espírito intercede, aleluia, Ele ajuda nas nossas fraquezas, e Ele nos concede força, vigor, e o Deus que ouve a tua oração, Ele envia a resposta. Tem alguém aqui que pode glorificar o nome do Senhor? Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aleluia. Quem é que examina os corações? É Deus Pai, é o próprio Deus. Ele examina os corações, como diz o profeta Jeremias no versículo de número 10 do capítulo de número 17: eu sou o Senhor, eu esquadrinho um coração, eu provo os pensamentos. Ele sabe o que você necessita, Ele sabe o que você precisa, o que a tua alma precisa, Ele sabe o que você está passando, e a providência de Deus, ela vai chegar. A resposta do Senhor, ela virá. Acalme o teu coração, descansa no Senhor, porque o Deus que não dorme nem cochila, Ele está cuidando de você, e há uma resposta do céu vindo em direção à tua casa. Se você crê nessa palavra, levante a tua mão e declare nesta noite: eu recebo, porque o Espírito Santo, Ele está operando nesta casa. Aleluia, aleluia. Ele te conhece, Ele sabe o que você precisa, Ele conhece as tuas lágrimas, Ele conhece o teu choro, Ele sabe das tuas aflições, Ele sabe da tua necessidade. Aleluia. O Paracleto, o Espírito Santo, Ele está todo dia conosco. Aleluia. Irmão, quando você for orar, você precisa dobrar os seus joelhos e dar graças a Deus, porque o amigo Espírito Santo, Ele está conosco todos os dias. Aleluia. Fale mais com teu amigo Espírito Santo, converse mais com teu amigo Espírito Santo. Ele quer se relacionar com você. Aleluia. Ele quer ter um momento de intimidade com você. Oh glória, busque mais, ore mais, porque o Espírito está à tua disposição. A resposta de Deus, ela vai além do que nós esperamos. Ela vai além das nossas expectativas. O versículo 28 diz que as coisas, todas as coisas, na verdade, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo, em outras versões diz propósito, na minha versão diz decreto. Quem são esses? Primeiramente, eles amam a Deus. Segundo, eles são chamados. Terceiro, pelo propósito divino. O apóstolo João, ele escrevendo o seu evangelho, na introdução, lá no versículo de número 12 do capítulo 1, ele diz que todos quantos creram
que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esses não nasceram da vontade da carne, nem do sangue e nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Então, se você está aqui, é porque antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha te visto. Aleluia! Vamos fazer um exercício. Feche agora os seus olhos. Feche os seus olhos e agora comece a pensar. Antes da fundação do mundo, a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, diz que a terra era o quê? Sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, antes da fundação do mundo, feche os olhos, continue com os olhos fechados. O Senhor, Ele já tinha te visto, Ele já tinha te elegido, aleluia, e pela sua soberana vontade, lá no século de 2020, aleluia, 1990, 1980, aleluia, Ele já tinha te encontrado, Ele já tinha te visto, e Ele tinha te elegido, assim como Ele disse para o profeta Jeremias: antes que a tua mãe te concebesse, eu já tinha te escolhido, e as nações eu já tinha te entregado como profeta. Agora você está aqui, porque Deus te escolheu, Ele te predestinou para a salvação, Ele te elegeu, Ele te justificou, e agora você é salvo pelo sangue de Jesus. Oh glória! E agora Ele está te conduzindo para a vida eterna. Você conseguiu vislumbrar o tamanho do poder de Deus? Aleluia! Ele já tinha te visto, irmão, Ele já tinha te escolhido. O capítulo 3 de Efésios, o versículo 20, declara o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia! Veja aqui que o apóstolo Paulo usou 5 adjetivos para falar o tamanho do poder de Deus que em nós está operando. Que poder é esse? É o poder do amigo Espírito Santo. Ele está operando dentro de você, Ele está operando no teu ser, na tua alma, aleluia, e Ele quer te conduzir para onde o Senhor quer que você esteja. Aleluia. Todas as coisas, não é alguma coisa, não é algumas coisas, não, todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Mas como, pastor, que um acidente que acabou com a minha saúde está cooperando para o meu bem? Como que uma separação está cooperando para o meu bem? Como que a perda do meu patrimônio está cooperando para o meu bem? São perguntas que nós fazemos, mas a pergunta certa aqui a se fazer é: qual lição, Espírito Santo, o Senhor quer me ensinar? Só que nós não fazemos esta pergunta. Nós murmuramos, nós falamos, reclamamos, nós fazemos como o povo israelita que estava de frente à terra prometida. Era só entrar na terra, aleluia,
mas eles infamaram a promessa de Deus, eles falaram mal da promessa do Senhor, e é por isso que muita gente não recebe o que Deus tem para entregar, porque as coisas estão cooperando para o bem dele, mas ele não está entendendo, porque ele não se relaciona com o Espírito, não tem intimidade com o Espírito, então ele murmura, ele reclama, fala mal da promessa de Deus e não recebe a promessa, fica a vida inteira sem receber, porque falou mal da promessa, porque murmurou, porque não agradeceu, porque não buscou compreender a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Efésios, no versículo de número 17, ele diz o seguinte: buscai compreender qual seja a vontade de Deus. Então pergunte, irmão, ao Espírito Santo, o que o Senhor quer me ensinar? O que eu preciso aprender? Aleluia, porque o Espírito de Deus, ele vai te ensinar, ele vai te conduzir. Aleluia. Quando o povo judeu estava à beira da morte, não havia um intercessor, não havia nem mesmo um profeta, ninguém para se levantar em nome de Deus. Mas Deus já havia escolhido uma moça, uma jovem chamada Radassa. Aleluia. Só que ela estava confusa e com medo. E aí, o tio dela, um homem de muita fé, quando ela estava sem saber o que fazer, com medo do que poderia acontecer, ele declara para ela dizendo: olha, se você não quiser ajudar o teu povo, haverá livramento e haverá escape de qualquer outro lugar. Aleluia. Deus quer usar você, mas se você não quiser, vai haver um livramento, vai haver escape. Nós não estamos desamparados, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então nós precisamos buscar compreender o que o Espírito quer nos ensinar, o que Ele quer nos mostrar. Essas coisas estão contribuindo para que Deus te leve ao propósito, para que Deus te conduza para onde Ele quer que você esteja. A perseguição que o povo judeu enfrentava era algo que não havia solução, era algo que não tinha como, não tinha jeito, mas Deus estava no controle da história. Deus estava em todo o tempo no controle da história. Deus não estava falando, irmão. Deus não estava usando profeta. Deus não estava levantando ninguém para falar no nome dele. Mas Ele estava cuidando do seu povo. Deus está cuidando de você. Deus está te conduzindo para você chegar no lugar que você tem que estar. Esse problema, essa situação que você enfrenta, essa dificuldade, é para te conduzir ao lugar em que Ele quer que você esteja. Aleluia. Ele tem um lugar para você, Ele tem uma promessa para a tua vida, para a tua casa, e Ele está te conduzindo. Você crê que Ele está te conduzindo? Fique de pé no nome de Jesus.